Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado. Encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago e a gente teve um fechamento positivo para a soja, mas foram ganhos relativamente pequenos, de 2 a no máximo 4 pontos aí nos principais vencimentos. Aliás, o mercado vem tendo esse comportamento lateralizado aí nos últimos dias, um pequeno sobe e desce aí do mercado, se adaptando às notícias do dia a dia. Mas quando a gente analisa o mercado como um todo, a gente percebe que houve pouca mudança nos patamares de preços. O que está acontecendo? O que a gente pode esperar em relação aos preços? Tem algum viés aí para o mercado? Vamos perguntar tudo isso para quem entende. Vamos direto lá para Safras e Mercado, onde está Luiz Fernando Gutierrez. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. Essa oscilação aí que a gente tem visto nos últimos dias aí lá na Bolsa de Chicago é uma oscilação que não muda muito o patamar de preços, né, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, Alex. Se a gente for ver, olhar para gráfico em Chicago, o mercado, apesar de volátil, ele está respeitando, né, alguns patamares nas últimas sessões. É verdade que o mercado ganhou um pouquinho de força, né, que ele não vinha tendo a partir, enfim, da metade do mês, depois do relatório do USDA de outubro, né, que trouxe um corte aí maior que o esperado na safra americana, manteve estoque americano enquanto o mercado esperava por aumento. Ganhou um pouquinho de força após isso. A gente teve mais alguns dados positivos que também ajudou o mercado a subir um pouquinho aí nessa segunda quinzena de outubro, que foram dados de exportação americana, de embarques, registros, esmagamento americano no mês de setembro, que foi um pouco acima do esperado também. Mas o fato é que o mercado não consegue engatar, digamos assim, um movimento de alta mais contundente, porque o macro, né, ou a macro tendência continua apontando para baixo, continua segurando, né, esse ímpeto de alta aí que alguns players colocam com mais força na ponta compradora, exatamente porque a gente tem uma tendência de uma produção de soja maior em 2024. A gente está no meio do plantio aqui na América do Sul, né? A Argentina nem começou a plantar, vai começar em breve, mas o Brasil está plantando, Paraguai plantando, e a gente não pode falar ainda em perdas na produção na América do Sul, na produção brasileira, apesar da gente ter realmente alguns atrasos de plantio, mas daqui para frente vai ser especulação em cima de mercado climático, né? Qualquer pessoa que falar agora, não, o Brasil já perdeu tantos milhões de toneladas porque o plantio atrasou ou porque vai ter que replantar, eu acho que ela está se antecipando muito, está cravando algo que não é verdade, né? O potencial brasileiro está mantido, o fato é esse. A gente sabe que a gente vai ter alguns replantios em algumas áreas, em alguns estados. A gente sabe que a gente está faltando um pouco de chuva em alguns lugares, principalmente mais ao norte do país, né? Ou da metade para cima em alguns estados. A gente sabe que tem alguns excessos de chuva no sul do Brasil, Paraná agora, por exemplo, com bastante chuva chegando, que está impedindo que o plantio avance em um ritmo melhor. Mas o fato é que ainda é cedo para a gente falar em problemas relevantes da América do Sul, né, ou na safra da América do Sul. Então é normal o mercado especular com o clima, daqui para frente cada vez mais ele vai especular com o clima, cada vez menos ele vai olhar para a safra americana, que já está relativamente consolidada. Obviamente que a gente tem alguns números com relação à demanda, né, pela soja americana, tanto interna quanto externa, que ainda vão ser importantes, né, nos próximos meses, mas quem vai mandar no mercado daqui para frente é a safra sul-americana, e é por isso que a gente enxerga que a macro tendência é negativa, é mais para baixo nos próximos meses, porque a gente deve ter uma produção maior no Brasil e na Argentina e, consequentemente, uma produção mundial maior em 2024, entrando no mercado principalmente a partir de janeiro. Então, é o mercado tentando encontrar alguns fatores para subir, mas o fato é que ele não consegue ganhar mais fôlego porque tem essa possibilidade aí ainda da gente ter uma produção grande na América do Sul que tende a pressionar os preços. Pois é, e mesmo quando a gente fala de plantio atrasado, é um atraso, mas dentro da janela de produção ideal, né, Luiz? E por isso se justifica essa não preocupação com perdas ainda, né? Exatamente, a gente tem alguns atrasos de fato, né? Como eu estava falando, em nível Brasil, né?
Principalmente no norte e nordeste, que estão começando um pouco mais lentos por falta de chuva. No sul, o Paraná, botando o pé no freio agora no plantio, porque está chovendo muito, não estão conseguindo entrar com as máquinas nos campos. No Mato Grosso, às vezes avança um pouco melhor, às vezes avança um pouco pior. Também com um clima um pouco irregular, tem lugar que está faltando chuva, né, principalmente mais ao norte do estado, que impede que os produtores plantem. Tem alguns lugares no Mato Grosso, por exemplo, que a gente vai ter que ter replantio, de fato, né, norte de Goiás também, algumas partes. Mas é isso faz parte desse momento de plantio no Brasil, sempre é assim, né? Dificilmente a gente tem só períodos positivos para a evolução do plantio. A gente chegou a ter na semana anterior, né, ali logo no início da segunda quinzena, uma recuperação do plantio, que voltou para dentro da média, mas agora, até a sexta passada, a gente voltou a ter atrasos, né? Mas isso faz parte, como tu falou, a gente está ainda dentro da janela para plantio, a gente sabe que se o clima ajudar, a gente consegue plantar rápido, a gente consegue avançar bem no plantio. Lembrando que em Mato Grosso já está na reta final de plantio, né? Mais 70%, 80% plantado. Então, assim, se o clima ajudar, a gente consegue recuperar esses problemas iniciais, digamos assim, e plantar dentro da janela. Eu acho que a maior preocupação nesse momento aí, para quem planta, né, no centro-oeste e sudeste, principalmente, que plantam safrinha, é saber se vão conseguir plantar o milho safrinha lá na frente pelos atrasos, né, dentro da janela ideal, pelos atrasos do plantio da soja. Isso faz parte, né? Mas falar que esse atraso no plantio brasileiro tira potencial produtivo, né, de qualquer parte do país ou do país como um todo, eu acho muito cedo, né? Eu acho que esses problemas até agora são completamente contornáveis, né? E não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Isso é bem normal de acontecer. O Brasil é um país continental, né? Que a gente tem diferentes situações em diferentes estados, mas não dá para dizer que o Brasil está passando por um problema de plantio, não é isso. Eu acho que sim, a gente tem um atraso, mas que é contornável até esse momento. Ô Luiz, então você acredita que é mais forte ou mais provável aí um viés negativo para os preços? E diante dessa possibilidade ou dessa tendência, o que o produtor tem que fazer? Eu sei que ele está preocupado agora com o plantio, mas será que não é hora de pensar um pouquinho mais no avanço da comercialização, não? Sim, eu acho que dá para falar o seguinte, Alex, no curto ou curtíssimo prazo, né, vamos lá, de 1 a 3 meses, aí até o final do ano, talvez, um pouquinho mais, a gente tem espaço para volatilidade, tá? Isso faz parte do mercado climático. Quando a gente tiver algumas semanas de clima mais favorável, o mercado vai cair. Quando a gente tiver semanas de clima mais desfavorável, o mercado vai subir. Mas no médio prazo, a tendência é sim negativa, exatamente por essa tendência de uma produção maior aqui no Brasil e na América do Sul. Só um segundo. Desculpe, Alex. Mas, como eu falei, então o mercado tem essa tendência, essa macro tendência ainda desenhada. Obviamente que vai depender de questões climáticas, claro. E olhando para isso, o produtor tem que entender que a tendência para os preços internos é negativa. A gente vem falando isso há um tempo já, né, Alex? Que esse momento, esses últimos momentos de 2023, talvez sejam os últimos momentos para o produtor negociar com um preço um pouquinho mais favorável ou menos desfavorável do que ele pode ter durante a colheita. Lembrando, né, que os prêmios caíram muito durante a colheita de 2023. Esse cenário pode se repetir em 2024. Né? A gente está falando de prêmios hoje menos 100, menos 120 nas posições aí a partir de março. Como a gente vem falando, não são prêmios tão ruins, né? Porque a gente pode ter menos 200 de novo. Então, realmente é um momento ainda que o produtor pode aproveitar para negociar. É isso que eu ia te perguntar. À medida que a gente vai consolidando a safra, ou pelo menos vai saindo desse risco maior aí da produção, isso interfere também no prêmio, né? Exatamente, o produtor tem que entender que nesse ano a gente tem tudo para ter uma produção argentina cheia, ou pelo menos o dobro do ano passado, de 2023. E essa produção argentina, esses 25, 30 milhões praticamente a mais de soja, vão pesar regionalmente. Por mais que o Brasil tenha alguns problemas de produção eventuais, daqui a pouco perdeu realmente por um clima mais seco, um pouco da produção no norte, no nordeste, a gente tem que lembrar que a Argentina sozinha vai colocar mais 20, 25 milhões no mercado. O Rio Grande do Sul deve colocar mais 7 milhões que colocou em 2023. Então, nós somando
né, a safra de Brasil e Argentina tende a ser uma safra maior. E isso naturalmente pesa regionalmente sobre os prêmios. Então, os prêmios que já ficaram negativos em 2023 por uma superprodução brasileira, mesmo com perdas na Argentina, a gente pode ter de novo uma superprodução no Brasil com um adicional de uma safra argentina grande. Então, não tem como o prêmio subir nesse ambiente de grande oferta de soja na América do Sul. Então, de fato, esses prêmios que a gente tem hoje de menos 100, menos 120, não são tão ruins, a gente sabe, né? A gente tem falado aí nas nossas entrevistas que o produtor, a gente sabe que não gosta de vender com um desconto tão grande, mas ele tem que entender, ele tem que olhar para trás, e é um passado bem recente, né? Alguns meses atrás aí, quando ele vendeu com menos 200, menos 250 de prêmio. Então ele tem que entender que os preços agora não são tão desfavoráveis como ele está achando, porque a situação pode ser pior a partir da colheita brasileira. Muito bem. Ô Luiz, temos aí, portanto, um período ainda que dá para esperar um pouquinho, você falou de 1 a 3 meses com a volatilidade atuando aí no mercado, mas a partir daí essa tendência negativa acaba se confirmando, obviamente, se não tiver nenhuma tragédia, se não tiver nenhuma perda muito significativa aí para o produtor brasileiro. Agora, a gente está caminhando para uma safra cheia. Vocês aí nas safras trabalham com que número para a safra aqui no Brasil? Você acabou de falar de 25 a 30 milhões de toneladas a mais da Argentina. Qual que é o número de vocês aí para Brasil e Argentina? Então, no Brasil, Alex, a gente está trabalhando hoje com uma safra de 163,2, 163 milhões, tá? E isso é importante comentar, que a gente já reduziu inicialmente a produtividade média esperada inicialmente para os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, porque em 2023 a gente teve altas produtividades, né? Produtividades bem acima da média, né? Dos últimos anos no Mato Grosso, em Goiás, Minas Gerais, Bahia, né? Vários estados da parte central, até mesmo da parte nordeste ou norte do país, colheram muito bem. Então, nesse primeiro momento, né, a gente inclusive reduziu um pouquinho esse potencial produtivo, né, o potencial de produtividade, para um nível um pouco mais baixo. Não quer dizer que não possa repetir em 2023, é possível, né? Obviamente, se o clima ajudar, se repete as altas produtividades que a gente teve em 2023. Mas o que eu quero dizer é que mesmo com algumas produtividades em alguns estados, né, um pouquinho abaixo, né, nessa previsão inicial, mesmo assim, a gente está com uma produção aí potencial de 163. Obviamente que o clima vai definir isso, né? A gente pode ter mudança climática que faça a produtividade cair em vários estados, pode acontecer. Pode daqui a pouco o sul do Brasil, que a gente tem uma tendência de recuperação da produção, ter alguns problemas com excesso de umidade, pode ser que aconteça também, né? Por falta de luminosidade, né? Por baixa luminosidade, para o desenvolvimento das plantas. Ainda é muito cedo para definir isso. O fato é que se a gente tiver um clima regular, de regular a bom, a gente deve colher uma safra de 163. E para a Argentina, os mapas estão apontando para um clima mais regular ainda do que para o Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente tem previsões aí para o norte e nordeste de clima um pouco mais seco agora no final do ano, um clima um pouco mais úmido no sul, mas na Argentina, se a gente olhar os mapas nesse momento, estão apontando para um clima bem regular, né, nos próximos meses, até fevereiro, março. Então a Argentina tem tudo para recuperar a produção. Hoje o nosso número é de 48 milhões de previsão para a produção da Argentina. Lembrando que em 2023 a Argentina colheu 21, 22 milhões, né? Então seria mais que o dobro da produção argentina, né? Como eu falei, 20, 25 milhões, ou até um pouco mais, dependendo de como for o clima, né? E dependendo também da área, porque nesse primeiro momento de plantio, agora em outubro, a Argentina planta milho, né? E a gente teve alguns episódios de seca que aparentemente podem reduzir um pouco a área de milho e essa área migrar para a soja, né? Pela janela de plantio. Então pode ser que o potencial argentino cresça um pouquinho mais ainda, dependendo do tamanho da área. Muito bom. Luiz, a gente está falando até agora de oferta, né? Oferta na América do Sul, no Brasil, na Argentina, oferta resultante da colheita que está vindo aí dos Estados Unidos. Alguma avaliação sobre a demanda que a gente pode ter para o ano que vem? Enfim, alguma expectativa nova em relação à China? Algum comprador novo no radar? Enfim, alguma coisa que possa mudar mercado?
Comprador novo como a China é difícil, né, Alex? A China aí é grande consumidora mundial. E a gente está esperando por uma manutenção de uma demanda chinesa firme aí em 2024. Né, a gente já está sendo surpreendido, ou está sendo surpreendido nesse momento, por alguns embarques além do que a gente estava esperando, né, aqui inclusive no Brasil. A demanda chinesa está muito forte, a gente estava prevendo inicialmente uma exportação lá no início do ano de 95, agora a gente já está falando 98, 99, talvez 100 milhões de toneladas embarcadas pelo Brasil, obviamente a maior parte para a China. Então assim, a gente não vê grandes problemas com relação à demanda chinesa. Agora, a gente tem que olhar com atenção em 2024 para a questão argentina. A Argentina colhendo uma safra grande, como a gente está prevendo, e daqui a pouco a eleição argentina aí apontando para a mudança, né, na presidência, ou seja, o Milei ganhando aí da situação que é o Massa, o Milei promete retirar as retenções. Isso é bem importante, né? Só para lembrar, para quem não sabe, o produtor argentino hoje, ou alguma trade em Argentina, para exportar, ela tem que deixar mais de 30% de imposto na mão do governo. Se o novo presidente, né, caso seja o Milei, retirar essas retenções, a Argentina volta a ser muito competitiva no mercado, né? Tanto no farelo e no óleo, que eles já são os maiores exportadores, perderam esse ano para nós, mas devem recuperar ano que vem essa parcela perdida pela quebra produtiva, quanto na soja, né? Que eles devem recuperar também uma parcela perdida por uma baixa competitividade nos últimos anos, né? E essa parcela pode ser recuperada pela Argentina, tirando parcela do Brasil, por exemplo. Então, daqui a pouco, dependendo do que acontecer, se a Argentina voltar a ser muito competitiva no mercado, e não só pela questão do tamanho da produção, mas também pelas questões fiscais, né, internas de lá, a exportação brasileira pode ser impactada. Não vou dizer que a gente vai ter uma queda expressiva na exportação, o Brasil vai continuar sendo o maior exportador do mundo, isso não vai mudar, né? A gente está longe na frente dos outros, mas alguns embarques a gente pode perder para a Argentina e nosso vizinho, que pode voltar com força para o mercado. Então, esse vai ser um ponto de dúvida para essa próxima temporada, porque vai depender muito dessa competitividade da soja argentina e do tamanho da produção argentina, e isso vai mexer com alguns números de embarques brasileiros aí, provavelmente em 2024. Mas isso não é um grande problema, isso faz parte do mercado, faz parte do jogo. Dá para dizer que a gente tinha um mercado um pouquinho distorcido, né? Cada vez menos a Argentina participando, e a Argentina é o terceiro maior produtor do mundo de soja, então é normal que a Argentina volte com força, com uma competitividade maior da soja deles, do complexo de soja deles, e com uma produção maior. Então, é só o mercado se equilibrando, né? Voltando a se equilibrar com esse cenário um pouco diferente, principalmente de recuperação da produção argentina. Pois é, soja argentina mais competitiva, depende aí, portanto, das retenções, ou pelo menos da retirada das retenções, o que é promessa de governo de um dos candidatos lá na Argentina, como bem trouxe aí pra gente o Luiz Fernando Gutierrez. Só para complementar, Alex, e claro, e se ganhar a situação, que é o Massa, né, a gente não pode esperar nada menos do que a manutenção desse desgoverno que a gente vê nos últimos anos, que tira essa força do agronegócio, que vem tirando, né, essa força do agronegócio argentino aí, que outrora já foi muito forte no mercado internacional e vem perdendo participação nos últimos anos. Isso mesmo. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua análise. Volte sempre, Luiz. Valeu, Alex. Um abraço. Até a próxima. Grande abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. O Luiz acredita em um mercado volátil ainda pelos próximos meses, 1, 2, até 3 meses, aí até o final do ano, pelo menos. No entanto, quando a gente tiver uma macro tendência aí se confirmando, né? Hoje essa macro tendência é de uma produção cheia na América do Sul, significa uma produção de mais de 160 milhões de toneladas no Brasil, mais de 48 milhões de toneladas na Argentina, uma recuperação de pelo menos 30 milhões de toneladas sendo produzidas a mais aí pelo Brasil e Argentina juntos, pela América do Sul no final das contas. Isso daria sim uma esfriada no mercado. Então, portanto, esse alerta do Luiz Fernando Gutierrez com a comercialização e principalmente para evitar aí, no caso de uma grande safra, preços mais pressionados para a soja.
Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago? Você acompanha comigo agora na tela. Novembro acabou fechando a 12 dólares e 87 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. Janeiro, 13 dólares e 10 centes por bushel, 3 pontos mais 25. Março, 13 dólares e 24 centes por bushel, alta de 2 pontos e meio. E o maio, 13 dólares e 38 centes por bushel, alta aí de 2 pontos e meio também. Vamos ver o milho. Para dezembro, 4 dólares e 78 centes por bushel, ganhou meio pontinho o milho aí. O março, 4,93, 0,25 de alta. Maio, 5 dólares e 1 cente, 0,75 de alta. Julho, 5 dólares e 8 centes por bushel, alta de 1 ponto. Esses são os números do milho. Vamos ver o trigo. O trigo ficou no vermelho, olha aí. Dezembro, 5,56, queda de quase 10 pontos. O março, 5,85. Queda de 9 pontos, maio 6 dólares e 3 centes por bushel, recuando 8 pontos mais 75, o julho 6,19, queda de 8 pontos mais 25. São esses os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.